há exatos 10 anos, eu comemorava a minha primeira aprovação em concursos públicos. E essa história ela é curiosa porque eu não procurei os concursos públicos de início, né? Eu digo que os concursos públicos surgiram na minha vida por escolha, né? Por escolha das empresas. Na volta dos meus 17, 18 anos, eu sempre vendo meus pais trabalhando muito, mas sempre ali num certo aperto financeiro, comecei a, pô, vou tentar ajudá-los, né? Comecei então a distribuir currículo, né? Buscar estágio e tudo. E fiz um monte de entrevista, né? Nunca era selecionado, mas uma entrevista em particular foi muito importante assim na minha trajetória. Era uma vaga de estágio em uma indústria de componentes plásticos. Era um negócio assim, componentes plásticos, né? E tinha uma psicóloga, ela botou a gente numa sala, eram uns 20 candidatos para a vaga de estágio, e botou assim, tipo numa roda, sabe? E fazia perguntas individuais para os candidatos, só que todo mundo ouvia a resposta, estava todo mundo na mesma sala, né? Então era como se fosse um debate, só que ela ia moderando esse debate, né? Uma espécie de grupo focal. Aí, beleza. Aí perguntava de mim qual é o seu maior defeito, melhor qualidade, e eu ia ali tentando responder da melhor forma que eu sabia, né? Aí, quando chegou na experiência prévia, ela perguntou lá de um rapaz, assim, um homem, na verdade, já devia ter os seus 30 anos nessa época, qual tinha sido a experiência prévia dele. E ele já tinha uma formação anterior, acho que ele era engenheiro, já tinha sido gerente de não sei o quê, coordenador de não sei o quê, não sei o quê. Cara, o cara tinha um currículo gigantesco e estava lá competindo comigo lá para uma vaga de estágio, né? Eu não tinha experiência prévia nenhuma, né? Só estava fazendo faculdade mesmo. Aí, quando eu vi aquela resposta, eu fiquei, caramba, velho. Aí encerrou a entrevista, né? Claro que eu não fui selecionado, né? Selecionaram o cara lá com 1000 anos de experiência. Aí eu desci para pegar o ônibus, né? E fui voltando lá. Eram 50 minutos mais ou menos, era no centro essa entrevista. Eram 50 minutos de ônibus até que chegar em casa, né? E eu fui essa viagem toda pensando, falei, cara, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Porque pô, meus candidatos nas entrevistas são pessoas que têm muito mais experiência que eu, têm formação, não sei o quê, não tenho a menor chance mesmo, né? E foi então assim que eu percebi que se eu fosse nessa toada aí de entrevistas, ia demorar muito para eu conseguir qualquer coisa. E eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha prima. Minha prima, nessa época, ela já era servidora da Cefaz do Amazonas. Então, ela já tinha me falado alguma coisa sobre concurso público. Então, assim, o que eu tinha gravado mesmo era eu fazia uma prova e tinha emprego pro resto da vida. E eu fiquei, caramba, tipo, eu tô aqui fazendo um monte de coisa, entrevista, seleção, defeito, qual animal você seria, essas coisas mais absurdas possíveis para conseguir uma vaga de estágio, não consigo de jeito nenhum. Então, tem um negócio que eu faço uma prova, eu tenho emprego pro resto da minha vida, assim, parecia um negócio surreal, né? E como eu não estava conseguindo nada mesmo, nessa época eu tinha conseguido, na verdade, um estágio, só que era um estágio não remunerado no escritório de contabilidade. Era lá pertinho de casa, então de manhã eu ficava lá. Minha ideia, né? Minha ideia era eu dar o gás naquele estágio, porque quem sabe ela me pagaria uma bolsa depois, né? Minha ideia era essa, né? Era o que eu tinha conseguido nessa época também. Beleza, então eu falei, pô, vou tentar pesquisar esse negócio de concurso, né? Aí comecei a sondar um pouco mais. Eu fazia contabilidade à noite na federal e administração à tarde na estadual. Na federal tinha um colega que ele era servidor da prefeitura, né? Então ele já tinha passado em concurso. Aí eu cheguei para conversar com ele, né? Eu falei, cara, esse negócio de concurso, como é que é e tal. O cara tocou um terrorismo total, assim. Ele falou, pô, é muito difícil, você não vai conseguir, são anos de preparação e tal. O cara tocou o terror. Só que, assim, eu não tinha muita opção, né? Eu tava tentando entrevista, não dava de jeito nenhum. Aí eu pensei, pô, é o que resta, né? Então, eu já tava meio que decidido a fazer concurso, né? Tava sondando mais, mas eu vi que o terrorismo dele não me afetou, assim. Eu falei, vou tentar mesmo isso. E pesquisei então um pouco de cursinho, e cursinho naquela época era caro, gente, caro de verdade. Eu lembro que eu pagava, eu conversei, pô, imagina, todo esse aperto financeiro, mas aí eu sentei com a minha mãe, né, e falei, poxa, mãe, eu tô pensando em fazer concurso, falei essa situação das entrevistas, né, me sentindo um lixo, né, porque eu sabia todo o aperto financeiro e ia pedir lá para ela pagar o cursinho para mim.
Mas expliquei que eu estava realmente tentando, iria me esforçar ao máximo e que eu não tinha conseguido, fiz várias entrevistas, currículo, e eu queria já fazer alguma coisa a respeito lá de oferir renda, né? Queria ganhar dinheiro. E, assim, meus pais, cara, eles sempre, quando o assunto era educação, eles sempre faziam o que não dava, assim, literalmente, mesmo que não conseguissem, teoricamente, pagar, se eles davam um jeito de, não, se você quer, isso é importante para a sua educação, vamos dar um jeito. E não foi diferente, assim, com o cursinho. Quando eu falei que eu queria que era a alternativa que eu encontrava, eles deram um jeito. E eu lembro, era R$ 220, mas acho que não me engano, R$ 220 por mês, tá? Era realmente pesado, assim, 10 anos atrás, imagina, R$ 220 por mês, 10 anos atrás. Então, era bem pesado, principalmente para nossa realidade familiar. Mas, assim, eu estava decidido a estudar e mergulhar de cabeça, né? Beleza, então eu comecei a fazer o cursinho, larguei a faculdade, né, de contábeis, porque assim, eu queria realmente me dedicar de cabeça para isso. Então, assim, quando você se propõe alguma coisa, alguns sacrifícios você tem que fazer, né? Então, eu tinha que optar ou administração ou contabilidade. Eu optei por administração por ter mais afinidade com as disciplinas e também estar mais avançado na graduação. Que a Universidade Estadual, ela começava sempre antes da federal, as aulas, né? Então, estava um semestre em administração mais avançado que contabilidade. Então, eu falei, não, vou largar a contabilidade, vou focar em administração e mergulhar em concurso, porque eu tenho que passar nesse negócio. Tenho que, tenho que tentar. Beleza. E não demorou muito para ter o primeiro concurso. Eu fazia o primeiro concurso. Era um concurso para auxiliar de operações, era na TV Cultura, Fundação TV Cultura, um negócio assim. O nome é bonito, auxiliar de operações, mas quando eu vi a descrição dos cargos, era carregador de câmera, assim, você ia carregar a câmera e ajudar o povo lá a filmar. Não era o cameraman, mas era tipo o cara que ajuda o cameraman, era um negócio do tipo, sabe? E beleza, nível fundamental, os requisitos, né? E era só português e matemática, 40 questões, 20 de cada, né? E eu estudei pra caramba, eu já tava fazendo cursinho, tal, tal. Estudei e fiz a prova, né? No dia seguinte saiu o gabarito e eu fui corrigir. Das 40 questões, eu tinha feito 38 questões. Pô, feliz demais. Falei, caramba, 38 de 40, arrebentei. E contei para os meus pais, a gente já estava feliz, vamos comemorar e tal. Já estava pensando que eu ia gastar, ia fazer com a grana, eram uns R$ 1.100. Eu já estava pensando que eu ia gastar, né? Com esse dinheiro. Pô, eu ia conseguir ajudar, ia conseguir pagar os livros e tal. Pô, só alegria. Só que saiu o resultado, né? Demorou mais ou menos um mês para o resultado. E o que eu não sabia nessa época é que concurso de nível fundamental, as provas são fáceis. E você tem que realmente gabaritar a prova para você passar. Então, eram 14 vagas e eu fiquei em 16º lugar. Por quê? O primeiro colocado, ele gabaritou, ele fez as 40 questões. O segundo e o terceiro fizeram 39, e a partir do quarto, teve uma leva, do quarto até o 16º, todos fizeram 38 questões. E o critério de desempate, o primeiro, era número de acertos em português. E as duas que eu tinha errado eram justamente em português. E o segundo critério de desempate era idade. Na época eu tinha 18. Então, assim, eu caí lá para a última posição dentre os candidatos que tinham feito 38 pontos. E fiquei em 16º, eram 14 vagas. Fiquei fora, né? Cara, fiquei mal demais. Fiquei mal. Nessa época, assim, a gente... Primeira reprovação, você ainda não está acostumado, né? Você fica mal, né? E eu fiquei triste. Ainda mais, assim, que na minha cabeça eu já estava aprovado, né? Só que, assim, um mês e meio depois, uns 2 meses depois, já estava marcada a prova, outro concurso, que era o da FEAM, Agência de Fomento do Estado. Então, assim, eu fiquei triste, fiquei mal, assim, mas não tive muito tempo porque eu já tinha que estudar para o outro, né? Aí, beleza, o concurso da FEAM era muito mais difícil. Por quê? Ele era nível médio, eram só 4 vagas, o outro era 14, e a remuneração era maior, era quase R$ 2.000, e tinha mais ticket de 700 e pouco, enfim, você ia botar a remuneração, dava quase 3.000 com os benefícios, sabe? Então era sensivelmente melhor remuneração, consequência mais difícil. Então na minha cabeça eu falei, cara, eu não passei no nível fundamental para 14 vagas, como é que eu vou passar no nível médio para 4 vagas, né? Então era sem chance. Mas assim, sem chance, e assim, e muitas vezes assim, ao longo de toda a minha trajetória,
Por mais que eu não acreditasse muito, assim, não sei se vai dar, mas eu sempre me esforçava muito, né? Eu pensava assim, pô, vou fazer o máximo que der. E foi assim, né? E eu fui estudando, que nem um doido. Aí, esse cursinho que eu fazia, ele não tinha preparação para a FIAN. A gente estava estudando constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico e tal. Então, não tinha um concurso para a FIAN. Mas eu vi a apostilinha na banca de revista. Né? Tava R$ 50. Aí lá se vai eu, tô me sentindo um lixo por ter que pedir dos meus pais um terreno e tal. Mas fui lá e pedi, então, R$ 50 para comprar a apostila lá da banca da FIAN. Aí minha mãe, como sempre, meus pais sempre dando jeito, foram lá e deram um jeito de conseguir levantar esse dinheiro e eu comprei a bendita apostila, né? Então, qual era a minha rotina nessa época, né? Eu saía de manhã, cursinho era de manhã, estudava de manhã até meio-dia. Aí dava meio-dia, eu descia ali no centro, era tudo no centro de Manaus, né? Eu descia, era para o Sistema S, eu não sei se era Senac, acho que era Senac, que eles tinham um curso de culinária, aí era bem barato o almoço, assim, bem barato mesmo. Aí eu almoçava por ali e lá tinha biblioteca, então almoçava por ali, ia para a biblioteca depois, estudava, até da hora da faculdade, porque também se eu fosse em casa ia pagar mais ônibus, né? Ter que pagar uma passagem para voltar para casa e mais uma para a faculdade. E se eu ficasse lá, eu já pagava só uma passagem que eu já ia direto para a faculdade. Então eu já ficava por ali, estudava por ali, ia direto para a faculdade e voltava à noite, né? Lá por volta das 10 da noite eu estava voltando. Então saía tipo 6h30 de casa para chegar a tempo do cursinho, começava às 8 e voltava umas 10h30 da noite, assim, ia fazendo isso, né? Aí, cara, essa apostila que eu comprei da FIAN, eu estudei demais, cara, demais, demais. Assim, ela tava toda riscada. Eu queria até mostrar para vocês, só que ela acabou que choveu depois já do concurso, tudo. Choveu, ela acabou se desfalecendo, assim, desfazendo todinha, né? Mas ela tava toda riscada, tinha riscado tudo, anotado tudo. E assim, eu não tinha muita técnica de estudo. Se você falasse mapa mental, assim, para mim nessa época, você fala, tá doido, que trem é esse, assim? Então, assim, o meu negócio era grifar, tava toda arriscada, anotada e tal. Era o jeito que eu estudava. E beleza, então teve essa prova da FEAM, estudei e tal. Aí, na minha cabeça, eu não tinha a menor chance, né? Então, nem liguei muito pro resultado. Continuei estudando depois da prova e tal. Aí, conferi o gabarito, eu tinha feito em torno de 87% da prova. Só que, pô, eu já tinha feito 38 de 40. Na prova anterior, eu não tinha passado, né? Que era mais vagas. Aí, na minha cabeça, fazer 87, 80 e poucos por cento, não era grande coisa, né? E, então, deixei meio que pra lá e continuei estudando. Aí, até que teve o dia do resultado, né? E então, eu esperei a noite, quando cheguei em casa, à noite, fui dar uma olhada no resultado. O resultado, ele saiu Eles botaram uma lista lá grandona com todos os candidatos que tinham feito o mínimo, por ordem alfabética. Então, assim, eram inscritos, eu lembro que era em torno de 6 ou 7 mil. Então, era gente pra caramba. Que fizeram o mínimo, você tinha ali pelo menos uns 3 mil nomes, vamos dizer, algo do tipo e por ordem alfabética. Eu sabia a minha nota, né? Depois que saiu os recursos, a minha nota subiu um pouquinho, eu fiquei com 91% da prova, né? Então eu sabia a minha nota. Só que tinham 3 mil nomes lá, com cada um com a sua notinha. Para você fazer a classificação, né? Pô, ordenar aquilo num PDF, eu não sabia, pelo menos. Aí eu fui olhando, pô, Amanda lá, tantos pontos. Aí fui olhando nome por nome, para saber a nota, né, para ver quantos estavam na minha frente, para saber se eu estava entre os 4 primeiros, né, que teriam passado. Cara, e fui. Letra A, letra B, C, D, E, e nada de ninguém tem uma nota maior que a minha. D, F, G, H, e cara, e quando já foi chegando no L ali, M, ninguém tinha a minha nota. Eu falei, caramba, pode dar certo, vou ficar em quarto, terceiro. Cara, pode dar certo. E comecei a dar os calafrios dentro da barriga, né? K, L, M, N, O. Cara, aí foi chegando a R, S, T, U e nada de ter alguém com a minha nota. Até que chegou no Z, cara. Aí ninguém tinha feito a minha nota, eu tinha passado em primeiro lugar. E eu vendo aquilo ali, eu falei, meu Deus, não é possível, não é possível, não é possível. Isso à noite, já chegando, meus pais já estavam dormindo, né? Aí eu vi, não acreditei, vi de novo, fiquei vendo aqueles 3 mil nomes lá com as notas para ver se eu achava uma nota mais alta e não achei.
Cara, foi uma explosão de alegria muito grande, assim, muito grande. Aí eu saí correndo, fui acordar meus pais para contar que eu tinha passado. Aí eu saí, minha mãe se assustou, meu filho, tá tudo bem? Ela tava dormindo, assim. Aí eu falei, eu passei, eu passei. Aí o papai só falou assim, cara, eu sabia que você conseguiria, assim. Pô, aquilo pra mim foi demais, assim, porque eu não acreditava, entendeu? E eles acreditando o tempo todo. E assim, sem dúvida, para mim, essa aprovação foi a mais importante de todas, de longe, assim, porque foi a grande virada, sabe? Porque com essa aprovação eu consegui ter uma graduação melhor, né? Conseguir comprar livros, ajudar meus pais, que era o que eu queria. Então, assim, para mim, foi que mudou tudo. Tudo que aconteceu depois, todas as aprovações posteriores para auditor, para analista e tal, foi tudo consequência dessa, entendeu? Para mim, essa foi a grande virada. Então, eu guardo com muito, muito carinho essa aprovação. E eu queria compartilhar por isso, porque eu não sei qual momento da sua trajetória você está, se você está tendo que pegar o busão, se está tendo que almoçar no Senac ali para pagar barato no almoço e tal. Mas o que eu quero te dizer é que, putz, vai porque vai valer a pena, entendeu? Você vai pagar o preço e depois essas dificuldades todas que você está passando só vão tornar ainda mais legal a tua história. E principalmente vão te fazer valorizar. Porque eu sei, assim, que o grande parte de eu valorizar tanto e ser tão realizado profissionalmente foi porque isso foi conquistado. Então, isso foi decorrência de muito trabalho, de muito esforço. E, pô, agora é tudo céu, assim, tudo. Só tenho a agradecer por tudo que deu certo, assim, tudo que eu conquistei, todas essas dificuldades que tornaram esse momento tão importante, tão feliz na minha vida. E é isso que eu queria te dizer, assim, dizer que, pô, cara, persiste, porque eu sei que você pode estar passando por um momento difícil, pode estar aí pagando o preço, e pagar o preço é sofrido, é dia por dia. Eu falei aqui, em poucos minutos, o que aconteceu ao longo de quase um ano. Então, pode parecer pouco, pode parecer rápido, mas durante o dia a dia, um dia após o outro, um ano é tempo pra caramba se você está penando. Então, eu sei porque eu passei por isso também, mas o que eu quero te dizer é que você está pagando o preço de uma mudança muito grande na sua vida. Então, persista e só vai, cara. Só vai porque vai dar certo. Beleza? Era isso e forte abraço. Tchau.